praça pública, há uma fonte que é formada por dois cilindros, um de raio R e altura H1. Então, olha só, aqui está o raio do primeiro cilindro. E a altura dele, H1, é esse aqui, olha. E H2 vai ser esse aqui, certo? Pronto. Aí, o cilindro do meio enche e, após transbordar, começa a encher o outro. Então, esse cilindro que está no meio aqui, ele vai encher completamente, tá certo? Se R é igual a R raiz de 2 e H2 é igual a H1 sobre 3, e para encher o cilindro do meio foram necessários 30 minutos, então, para conseguir encher a fonte e o segundo cilindro, de modo que fique completamente cheio, serão necessários... Para fazer essa questão, o primeiro passo é o seguinte, vocês sabem que encheu todo o cilindro do meio, né? Então, ó, foi necessário para encher o cilindro do meio 30 minutos. Então, como eu precisei encher esse cilindro do meio e gastei 30 minutos, o primeiro passo é achar o volume desse cilindro. Eu vou chamar aqui de cilindro 1, e esse menor aqui, que não é menor, é o mais baixo, né? Com altura menor, vai ser o cilindro 2. Então, no cilindro 1, nós teríamos o volume π r ao quadrado vezes h, ok? Π é o valor que nós não vamos mudar, o raio é Rzinho e o h é igual a H1. Pronto. Isso aqui eu sei que são necessários 30 minutos para encher. Significa o seguinte, que agora eu preciso saber quanto tempo é necessário para encher essa parte aqui, olha. Só que tem um detalhe nessa questão. Ele pergunta quanto tempo é necessário para encher completamente a fonte e o segundo cilindro. Apesar de eu saber que eu já enchi o cilindro do meio com 30 minutos, eu preciso saber qual seria o tempo total para encher a fonte por completo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês precisam saber o volume dessa borda que está aqui. Para calcular o volume dessa borda, primeiro passo eu vou calcular o volume desse cilindro menor completamente, tá certo? Então, eu vou chamar aqui de cilindro 2. Isso aqui seria o V1 e isso aqui seria o volume 2, certo? O volume 2 seria π Rzão ao quadrado, porque seria o raio maior, vezes H2, ok? Feito isso, como eu já sei que essa parte aqui central, ela já foi cheia, né? Já passou pelo processo de enchimento, eu preciso retirar essa parte que está aqui no centro. Então, o volume 3 seria o volume 2, certo? Que é essa parte externa, tá certo? A parte externa, menos um volume, que eu vou falar de volume I, IN, para ficar melhor, que seria essa parte interna que está aqui. Muito cuidado que essa parte interna que está aqui não é esse volume 1, porque esse volume 1 eu considerei a altura H1, que é tudo isso. Esse volume interno, que seria isso aqui, ó, o volume interno, IN, seria π, aí veja só, Rzinho ao quadrado vezes a altura. Só que ao invés de eu usar H1, eu vou usar H2, tá bom? Então, vezes H2, beleza? Então, o volume 3, que seria da parte externa da fonte, ele vai ser volume 2, πRzão ao quadrado H2, menos πRzinho ao quadrado H2. Aí, nós temos um problema aqui. Nessa equação, nessa expressão aqui, eu não posso subtrair esses dois elementos, porque aqui é o Rzão ao quadrado e aqui é o Rzinho ao quadrado. Então, esse Rzão aqui, eu vou ter que substituir por esse valor que aparece aqui, ó. Ele fala que R maiúsculo é R raiz de 2. Então, o volume 3 vai ser igual a π, Rzinho raiz de 2, tudo isso elevado ao quadrado, vezes H2, menos π, Rzinho ao quadrado, H2, ok?
Feito isso, o volume 3 vai ser, olha só, Rzinho ao quadrado é R ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vai ser igual a raiz de 4 e raiz de 4 vai ser 2. Aí, π, H2. Menos π, Rzinho ao quadrado, H2, beleza? Então, o volume 3 vai ser, ó, 2π, Rzinho ao quadrado vezes H2, menos π, Rzinho ao quadrado, H2. Então, isso aqui dá π, Rzinho ao quadrado, H2. Pronto. Como H2 é igual a H1 sobre 3, eu vou substituir aqui no volume 3. Então, eu vou ter π, Rzinho ao quadrado vezes H1 sobre 3. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, H1 e H1. Aí, pronto. Então, significa que o volume 3 é πr ao quadrado H1 sobre 3, beleza? Agora, a gente vai fazer a regra 3. Aí, faz assim, ó. π r ao quadrado H1 está para 30 minutos, assim como π r ao quadrado H1 sobre 3 está para x. Pronto. Aí, a gente vai fazer meio pelos extremos. Aí, vai ficar assim, ó. π r ao quadrado H1 igual a 30 π r ao quadrado H1 sobre 3, certo? Agora, eu posso simplificar. Faltou um x aqui, certo? Vezes x. Eu posso simplificar, ó, H1 com H1, R com R, π com π. Então, x vai ser igual a 30 por 3, 10. Então, o tempo total para encher a fonte e o segundo cilindro, ó, vai ser igual a 10 mais 30, que no caso vai ser 40, resposta letra C.